Olá, hoje nós vamos para o capítulo 4 do livro de Esther. O que acontece nesse capítulo? Esse capítulo é o momento em que Mardoqueu, que é tio e tutor de Esther, pede a Esther que ela intervenha junto ao rei. Por quê? Esther foi escolhida como esposa do rei. Esposa do rei. E Mardoqueu já ficou sabendo que o Amã já tinha convencido ao rei, já tinha dado dinheiro para o tesouro real, já tinha convencido o rei que os judeus deviam ser exterminados. Mardoqueu está muito arrasado com essa situação, não vê saída e vai até Esther, a sua sobrinha, né? E diz assim: você precisa nos ajudar, você precisa nos ajudar. E chega a dizer para ela: olha, Deus tinha um plano para você. Você se tornou da realeza, esposa do rei, para salvar o povo. Olha aí. Vamos ver? É um momento muito bonito nesse capítulo, onde ele pede a intervenção, né, a intercessão de Esther para salvar o seu povo. Vamos lá? Quero que você dê um joinha nesse vídeo, clica aí dando um like no vídeo. Quero que você convide mais pessoas para estar com a gente, convida as pessoas para fazer essa caminhada. Todos os dias a gente lê um capítulo da Bíblia e aprofunda nesse capítulo, tá bom? Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, quero lembrar você que a gente tem todos os vídeos gravados desde o primeiro livro de Gênesis, viu? Então, pode até continuar com a gente aqui lendo aqui esse capítulo aqui de Esther, mas vai lá, começa a ler a Bíblia do começo. É muito bonito e muito interessante. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, vamos ser conduzidos pelo mesmo Espírito para ler a palavra de Deus. Olha o capítulo 4, que bonito, essa grande história da rainha Esther. Quando Mardoqueu soube o que se tinha passado, rasgou suas vestes, cobriu-se de saco e de cinza. Em seguida, percorreu a cidade dando gritos de dor. Veio desse modo até diante da porta do rei, pela qual ninguém tinha o direito de passar com vestes de luto. Em cada província, em toda a parte onde chegavam a ordem do rei e seu edito, havia grande desolação entre os judeus. Jejuaram, choraram e fizeram lamentações, e muitos se deitavam sobre saco e cinza. As servas de Esther e seus eunucos vieram contar-lhe o que se passava, e isto lhe causou grande temor. Mandou roupas para revestir Mardoqueu, fazendo-lhe despir o saco de que estava coberto, mas ele não as aceitou. Então, Esther, chamando Ataque, um dos seus eunucos, que o rei tinha colocado a seu serviço, encarregou de perguntar a Mardoqueu o que significavam aqueles sinais de dor. Ataque foi ter com Mardoqueu, que estava na praça da cidade, diante da porta do rei. Soube dele tudo o que tinha acontecido e a quantia de dinheiro que Amã tinha prometido depositar no tesouro real em troca da destruição dos judeus. Mardoqueu lhe entregou também uma cópia do edito publicado em Susa, para exterminá-los. Devia mostrá-la a Esther para que ficasse informada de tudo e movê-la a ir ter com o rei para implorar sua graça e interceder junto dele em favor do seu povo. Ataque veio relatar a Esther as palavras de Mardoqueu, mas a rainha mandou Ataque responder-lhe: todos os servos do rei e o povo de suas províncias sabem bem que, para quem quer que seja, homem ou mulher, que penetrar sem ser chamado na câmara interior do palácio, há uma lei real condenando-o à morte. Exceção feita somente àquele para o qual o rei estender seu cetro de ouro, conservando-lhe a vida. E eis que são já 30 dias que eu não sou chamada à presença do rei. As palavras de Esther foram referidas a Mardoqueu, que lhe mandou responder.
Não imagines que serás a única entre todos os judeus a escapar por estares no palácio. Se te calares agora, o socorro e a libertação virão aos judeus de outra parte, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para essas circunstâncias que chegaste à realeza. Esther mandou responder a Mardoqueu: vai reunir todos os judeus de Susa. Jejuai por mim sem comer nem beber durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois disso, apesar da lei, irei ter com o rei. Se for preciso morrer, morrerei. Mardoqueu se retirou e fez o que Esther pediu. Muito bem, veja lá, nós temos aqui, qual a situação de Esther ali na corte? Esther foi escolhida como uma das mulheres do rei, que o rei se agradou e Esther caiu nas graças do rei. Lembra que eu tinha falado? Tem 2 haréns. Um harém geralzão lá. O rei chega e escolhe a que agrada a ele. Aí passa para o segundo harém. Esse segundo harém é um harém em que o rei chama essas mulheres à sua presença, dorme com elas, deita com elas. É um harém que o rei tem essas mulheres como mais queridas. E Esther caiu nas graças do rei, mas ela não estava toda hora com o rei, ela estava no harém. Quando o rei queria, chamava Esther. Né? Quando o rei queria, chamava Esther. Né? Então, Esther não estava todos os dias lá do lado como se fosse... não, Esther era uma preferida do rei, o rei se encantou por ela, mas ela ficava naquele harém, o segundo harém, que era das consagradas do rei. Tudo bem. O que acontece? Acontece que o Mardoqueu, que é o tio dela e o tutor, quando fica sabendo do decreto, ele se enche de pavor, se cobre de saco, de cinza, sai gritando de horror. Porque este decreto, o edito assinado, né, feito pelo Amã e selado pelo anel do rei Xerxes, já estava em todas as províncias. A ordem era destruir todos e tinha uma ordem para destruir todos. O Mardoqueu fica desesperado com isso, e todos os judeus, até onde chegavam o edito dizendo que serão mortos, serão destruídos, ficaram desesperados. Também se cobriram de saco e o que eles fizeram? Puseram-se a rezar. Também fazendo penitência e rezando. Mardoqueu falou o seguinte: peraí, a Esther está lá dentro do palácio, praticamente lá, tem contato com o rei, ela tem que fazer alguma coisa. O Mardoqueu, então, que tinha, né, que sempre ficava à porta do palácio, ficava à porta do rei ali, ele vai até o palácio e a Esther manda o Ataque é um eunuco que ela tem mais chegado dela, saber o que está acontecendo. Por quê? Deixa eu te explicar. As mulheres que estão encerradas no harém não sabem o que está acontecendo. Não tem internet, não tem Facebook, não tem nada. Nada. Elas não sabem o que está acontecendo lá fora. Então, a Esther não sabia ainda que o rei Xerxes havia permitido que o Amã fizesse um edito para matar todos os judeus. Ela não sabia ainda. Então ela manda o Ataque lá fora para saber o que está acontecendo, que está todo mundo aí desesperado, vestido de saco, coberto de cinza. Estou vendo ali o Mardoqueu, todo ele desesperado. O que aconteceu? O que aconteceu com as vezes? E aí o Ataque, que é um eunuco, que é mais chegado de Esther, vai lá e fala: ô Mardoqueu, o que aconteceu? E ele explica: aconteceu, fala para Esther, que é o seguinte: todos os judeus vão morrer. Todos os judeus vão morrer.
porque o Amã fez um decreto, um edito, mandando, condenando. E aí explicou para ela, falou, ó, explica para Esther que esse Amã, excomungado aí, ó, passou um monte de dinheiro para o Tesouro Real para comprar a condenação dos judeus. Fala aí, ó, que ele inventou um monte de coisa dos judeus e convenceu o rei Xerxes de exterminar os judeus. Fala lá para ela. E fala para ela fazer alguma coisa. Já que ela está junto do rei, fala para ela fazer alguma coisa, para ela salvar o seu povo. O eunuco vai lá e conta para Esther. Esther fica muito, muito abalada com aquilo, mas manda dizer, falou, eu não posso fazer nada. Porque é o seguinte, eu não posso chegar na frente do rei. O rei é que determina, ó, eu quero hoje essa, eu quero hoje aquela. E faz 30 dias que o rei não me chama. Faz 30 dias que o rei não me chama. E fala para ele que existe uma lei que ninguém pode se apresentar diante do rei, porque pode ser morto. Então ela não podia falar assim, eu vou chegar na frente no quarto do rei. Não. Se faz isso, se uma mulher, ou não só uma mulher, se qualquer pessoa entra na Câmara Real para encontrar com o rei sem ser chamado, é condenada à morte. É condenada à morte. Ou seja, ele falou, então não posso fazer nada, não posso fazer nada. E ainda explica para ele, ó, tem 30 dias que o rei não me chama. Aí, o Mardoqueu fala para ela, ó, Esther, você está pensando que só porque você é a mulher do rei e você vai se safar por ser mulher do rei? Não, minha filha, você é judia também. Você vai perecer como todos os outros judeus. Então, olha, presta bem atenção. Faça alguma coisa pelo seu povo. E aí o Mardoqueu fala uma coisa muito bonita. E ele diz assim, será que você não ficou parte da realeza? Será que você não se tornou esposa do rei? Não foi para salvar o seu povo? Ó, providência divina. E ele joga isso no coração de Esther. Fala, olha, quem sabe, Esther? Quem sabe a sua vida deu tanta volta, tanta volta, tanta volta e você hoje foi parar como esposa do rei? Quem sabe não era um plano de Deus para salvar o seu povo? É assim que Deus trabalha. É assim que a providência divina trabalha. Você pode ver isso na sua vida, né? Às vezes a sua vida dá uma volta, você vai e de repente você cai num lugar e fala, olha, foi para isso que Deus me colocou aqui. Pode ver. Isso chama providência divina. De repente, você conhece alguém, ou você vai trabalhar em algum lugar, ou você vai morar em algum lugar, ou você vai fazer alguma coisa, de repente você fala, eu não queria estar aqui hoje nesse lugar. De repente, lá na frente, você vai perceber, olha, foi para isso que Deus me colocou aqui. Foi para isso que Deus me colocou nessa família. Foi para isso que Deus me deu esse marido. Foi para isso que Deus me deu essa esposa. Foi por isso que Deus me deu esse filho. Isso é providência divina. E aí Esther fica com aquilo na cabeça e fala, vamos fazer o seguinte, vai lá, avisa para o Mardoqueu que é para todos os judeus jejuarem durante 3 dias e 3 noites. Querendo ou não, eu vou me apresentar na frente do rei. Querendo ou não, eu vou me apresentar. Se o rei não se importar, ele vai estender o cetro de ouro e vai me acolher e eu não vou morrer. Se ele não aceitar essa petulância minha de chegar diante dele, ele manda me matar. Mas eu vou arriscar. Darei a minha vida pelo meu povo. E ela, conclamando todos os judeus para rezar por ela, ela vai se apresentar diante do rei sem ser chamada, correndo o risco de ser morta, mas vai para salvar o seu povo. Vem aqui comigo que tem alguns versículos que eu queria chamar a atenção de você. Primeiro, versículo 1. Quando Mardoqueu soube o que se tinha passado, rasgou suas vestes, cobriu-se de saco e de cinza. Em seguida, percorreu a cidade dando grito de horror. Você sabe, a gente já estudou várias vezes, vestir-se de saco
estopa, né? Uma roupa, um tecido comum, e cobrir-se de cinza é um sinal de luto e tristeza. Quando você queria mostrar que estava de luto e tristeza, você se cobria. É um dress code, é uma vestimenta, um código de vestimenta. Código de vestimenta. Até hoje nós usamos um código de vestimenta. Por exemplo, nós não vamos a um velório com roupa colorida. Ah, não tem nada a ver. Tem a ver. Isso é um código de vestimenta. Se você vai a um velório, escolha uma roupa sóbria. Preto de preferência. Preto. Isso. Ah, isso é coisa do passado. Não é coisa do passado, não. É um código de vestimenta. Você vai num casamento. Ah, o casamento é que horas? É de manhã? Então com a roupa de manhã. Ah, é de noite? Outra roupa de noite. Ah, o casamento é o quê? Ah, a festa é o quê? A festa é para ser mais casual? Roupa mais casual. Ah, é para ser black tie? Black tie. Pronto. Num velório, quando eu vou expressar a minha solidariedade, eu visto-me com uma roupa sóbria, sem estampa, sem colorido. Ah, eu não tenho roupa preta. Uma roupa sóbria, sem estampa. Ah, isso não usa mais. Usa. É muito feio. E eu acho muito feio, viu? Quando vou no velório, eu acho muito feio uma pessoa chegar com uma roupa estampada, eu chegar com uma roupa colorida, acho muito feio. É uma falta de respeito. É um código de vestimenta. Código de vestimenta. Eu expresso pela minha roupa, pelo meu sorriso, pelo meu rosto, o que eu estou sentindo. O que eu estou sentindo. Estou sentindo alegre? Me visto de forma alegre e mostro a minha alegria. Estou triste porque meu irmão sofre? Visto-me de forma triste. E aqui, esse código de vestimenta já existia no tempo de Mardoqueu e Esther. Aliás, existia desde sempre. Estou triste? Cubro-me de roupa de saco e ponho cinza sobre minha cabeça. É a minha maneira de dizer que estou de luto, que estou triste. Outra coisa interessante. O Mardoqueu, veio desse modo até diante da porta do rei, pelo qual ninguém tinha o direito de passar com essas vestes de luto. Estando com vestes de luto, ninguém podia passar a porta do palácio. Ninguém podia. Por quê? Porque a veste de luto, gente, o luto acarreta um estado de impureza. Estando impuro, você não adentra o palácio do rei. A impressão que a gente tem é que o Mardoqueu tinha uma certa liberdade de entrar e sair no palácio. Tanto é que ele ficava sempre às portas do harém, ficava à porta do palácio. Então ele tinha uma certa liberdade de entrar ou sair. Mas como ele estava vestido de luto, e o luto acarreta impureza, ele não podia entrar no palácio. Por isso é que o eunuco, o Atac, eunuco de Esther, vem até ele. E o versículo 14, eu queria lembrar aquilo que eu tinha dito para você. 14. Se te calares agora, isso é o que o Mardoqueu fala para ela. Se te calares agora, o socorro e a libertação virão aos judeus de outra parte. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para essas circunstâncias que chegasse à realeza. Ele fala, olha, se você se calar agora, Esther, Deus vai mandar a salvação de outra forma, porque Deus sempre salva. Mas isso não significa que todos nós morreremos, inclusive você. E aí ele lança justamente essa certeza da providência divina. Quem sabe se não foi para isso, para salvar o seu povo, que você se tornou parte da realeza, se tornou mulher do rei. E aí ela pensa, Deus tem um plano. E ela então, naquele momento, assume o plano de Deus. Se Deus me colocou aqui como esposa do rei, é porque Deus tem um plano para mim. Você sabe que você deve pensar assim também, né? De vez em quando você deve pensar, se Deus me colocou aqui, é porque Deus tem uma missão para mim, um plano para mim. Descubra qual é o plano que Deus tem para você. Et crutim Domini, fugit partes adversas.
vite deleo de tribiuda, radix Davide. Aleluia.